Bom dia, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica geral. Eu quero convidar os irmãos, que puderem sentar mais na frente, para que nós possamos começar. Sentem mais para frente um pouquinho. Para que possamos ter um aconchego melhor, todo mundo mais perto, fica mais fácil da gente entender. E também, como a gente está gravando, não está transmitindo, mas está gravando, então quando os irmãos forem falar, eu estou usando o microfone da câmera, então ele consegue captar melhor se os irmãos estiverem mais perto, tá certo? Então, quem for chegando aí, Carlito, vem pedindo para ficar mais para frente, tá bom? Vamos encher os bancos da frente. Meus irmãos, como foi avisado, falado, mais propriamente dito ontem, o tema da nossa lição de hoje é: por que adoramos a Deus no domingo e não no sábado? É um tema propício para os nossos dias, um tema importante porque às vezes nós somos questionados e não sabemos responder, e temos a necessidade de saber o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós vamos começar orando e depois a gente vai ler o texto e vamos falar da palavra de Deus em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Godofredo para estar orando em nome de Jesus por esse estudo nesta hora. Querido Deus, eterno Pai, queremos te render graças, Senhor da glória, por esse dia que estamos aqui, por oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa para adorar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, amado, nesta manhã, venha usar o teu Filho com palavras dos céus, para que possamos aprender da tua palavra. E prepara cada coração para receber o maná celestial que o Senhor mandará para nós nesta manhã. E assim, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Mateus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Então, quem puder ler, esteja lendo cada um versículo, para que possamos estar compreendendo a palavra de Deus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus disseram a Jesus: estes seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tenho o que saber quando teve fome. Ele e eles estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Todo texto lido na lei que aos sábados os sacerdotes nos tempos violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o tempo. Mas se soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes.
Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Vamos lá. A pergunta que nós precisamos levantar aqui nessa manhã. Pergunta que a gente precisa levantar essa manhã. Por que adoramos o Senhor no domingo e não no sábado? Já que o sábado é o dia instituído por Deus. Você vai ser questionado pelos sabatistas, né? E sabatistas tem tanto outras denominações como a nossa denominação também, né? Existem os batistas sabatistas, que adoram a Deus no sábado. Aqueles que acham que o dia de adorar a Deus é especificamente o dia de sábado. E nós, aqui na Nova Esperança, e boa parte das igrejas batistas, né? Creio que a sua totalidade, nós adoramos a Deus no domingo. Nós temos os dias de culto no domingo. Aí eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nesta manhã. Se alguém te questionasse, está na Bíblia, que Deus separou o sábado por descanso. Eu vou tentar usar os argumentos dos sabatistas, né? Deus separou o sábado, consagrou o sábado para o dia de descanso. Deus diz que o sábado é o dia do Senhor. Eles vão dizer isso, né? E eles vão falar também que se pode violar o sábado, eu posso violar também os outros mandamentos, sendo que o sábado, a guarda do sábado, é um mandamento. Como que você responderia a alguém fazendo essa pergunta? Já que a Bíblia diz isso, por que vocês adoram a Deus no domingo e não no sábado? Ô pastor, eu respondo como eu já respondi. Nós adoramos no domingo, e eu estou aqui falando para você, como eu disse para a pessoa, porque o Deus que eu adoro é o Deus criador do sábado, domingo, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós escolhemos no domingo por conta que foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Mas você consegue me dizer assim, e se ele te perguntar assim, mas a Bíblia anula essa... Não, porque o pai e o filho se tornam um, e os dois não se confundem. Então é uma escolha, não. Pelo domingo esqueci a palavra que eu uso, para adorar Jesus em resposta, não, outra palavra, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados e por ele ter ressuscitado no domingo, que é o dia, que é a melhor parte de toda a história do cristianismo, porque se ele não tivesse ressuscitado, de nada, seria em vão a nossa fé cristã. Certo. Segura sua resposta aí. Mais alguém? Por que adoramos a Deus no sábado, no domingo e não no sábado? E aí? Já vou logo dizer que essa resposta de norma aqui para o sabatista, ela cai, tá? Porque ele vai dizer assim, então a Bíblia diz que nós temos que imitar Jesus. Jesus guardou o sábado. E aí, vamos lá, por que nós adoramos? Sim, foi uma discussão longa, foram discussões longas, né? E com outros textos também, com outras citações. Já nós vamos ver essas citações aí. E aí? Acho que primeiro motivo. O primeiro é que Jesus a Deus não deu sábado, deu sábado, seria descanso, seria necessariamente sábado. Mas se é assim conhecer, antigamente tinha um calendário de dia, seria totalmente diferente. Tanto que dezembro normalmente é mês, para a gente é um mês. Então, isso a gente tem que saber qual que é realmente o dia de sábado da minha.
Já que você falou sobre mudança de calendário, os sabatistas também vão dizer que nós adoramos a Deus no domingo, porque Constantino mudou o calendário, né? Ele muda o calendário e muda a religião. Então eles vão dizer que nós adoramos a Deus no domingo, porque o domingo era para Constantino o dia do sol, e para ele deveria adorar a Deus, como ele unifica a religião, né? A religião pagã com a religião cristã. Então ele desvirtua do sábado para o domingo, para fazer uma distinção. Ele vai falar isso também, né? Mas alguém tem alguma resposta que queira falar aí? Por que nós adoramos a Deus no domingo e não no sábado? Pastor, uma das questões bíblicas é que o domingo, quer dizer, para a gente é o dia do Senhor, né, no latim, no latim do Senhor, mas a origem grega ou romana e no inglês é dia do sol, mas domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Então, a importância, aí eu creio que o senhor vai falar disso depois, né? Mas Deus não está pegado à questão de um dia específico, se é sábado, domingo, segundo já foi dito aqui. E a razão do domingo é que as coisas no cristianismo, as coisas mais importantes aconteceram no domingo, inclusive a ressurreição de Cristo. Mais alguém? Porque assim, essa resposta para quem crê ou quem está vivendo a guarda do sábado, para eles ela é infundável, né? Porque é irrevogável. A Bíblia diz, né? Eles vão usar esse argumento, que a Bíblia diz que os decretos de Deus são irrevogáveis. Deus decretou, tem que ser cumprido. Eles vão dizer isso. Mas eu vou começar a construir diferente. Se o dia é do Senhor, o dia é do Senhor, o que deve ser feito nesse dia? A gente tem que começar lá do princípio. A Bíblia diz que Deus descansou. Deus descansou no sétimo dia? Não. Primeiro, Deus precisa de descanso? Olha. Então parece perguntar, Deus não pergunta por que não guardar o sábado no domingo? Aí eu perguntaria para ele, será que realmente guarda o sábado? Como realmente Deus quer que guarde? Aí eu perguntaria para ele, por que não guardar o sábado? Você é só rico, você não quer aquela determinada função que é não trabalhar, não se esforçar no sábado. Aí eu perguntaria também o que Deus requer dele. Fazer justiça, você ter uma vida santa. Se é isso, então guardar o sábado deveria ser todos os dias. E Deus não é Deus só de um dia. Todos os dias você tem que ser agir da mesma forma. Você vai agir no sábado, você tem que agir toda semana. Abra aí alguém, Gênesis 2, versículo 1 em diante. Lembrando que esse versículo que eu estou dando também não é base, né, para defender, mas aí tem um jogo de palavras aí que nos faz pensar, né? Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. Havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Aonde está a questão aí, gente? Ele trabalhou no sétimo obra. dia, descansou. Quem ser feito é ser feito. Não. Lê de novo, versículo 2. Havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. O sétimo dia é para trabalhar? Mas ele trabalhou. No sétimo dia Deus trabalhou? Trabalhou. Ou seja, Ele trabalhou e descansou. se Deus trabalhou, no sétimo dia terminou a obra, que dia que ele descansou? Domingo. Ele trabalhou no sétimo e descansou depois.
Depois do sétimo veio o quê? É uma coisa, tá vendo? Vocês estão vendo que a questão é polêmica? Mas é só você olhar a Bíblia, que a Bíblia aí dá. Se ele trabalha, gente, vem cá, se o sétimo é para guardar, Deus tinha guardado o dia todo. Pela Bíblia aí, ele não guardou o sétimo. Ele descansou no oitavo, ou no primeiro dia da semana. Detalhe, né? E aí, é detalhe ou não é? É importante. Que a gente não vê. Só que aí, eu vou desconstruir essa ideia que eu dei para vocês aqui agora. Porque é o seguinte, Deus descansou. Agora eu vou fazer uma pergunta. Adão descansou? Não, ele ficava trabalhando lá no Éden, cuidando das árvores. Que Deus não deu para ele cuidar? Abraão descansou? Tem na Bíblia que Abraão descansou? Não. Até porque os mandamentos só foram dados bem depois. Então quer dizer então que a guarda do sábado está depois de quem? A guarda do sábado, a ordem do sábado vem depois de quem? Alguém sabe aqui? A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, mas ele não deu ordem para ficar no sétimo dia descansando, não. Abraão não trabalhou no sétimo, Ló trabalhou no sétimo, Adão trabalhava no sétimo. A ordem para descansar no sábado vem depois de quem? Depois de Moisés. Jacó? Jacó não, de Josué. Ele olha por aí que ele ficou com 7 dias. Ele estava batalhando. No sétimo dia eles descansaram? Não. Então, nós temos aqui um problema. Gente, a guarda do sábado é fácil de ser explicado. Vamos entender? Vamos tentar entender? Primeiro, a Bíblia diz que o povo de Israel, Joel, pergunta se eles não querem tomar café. O povo de Israel fica por escravo, vivendo na escravidão, 400 anos lá no Egito. Nesses 400 anos que eles vivem como escravos no Egito, o que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus perde a adoração a Deus. Aquela adoração genuína é perdida. E por que se perde? Porque eles estavam em uma terra aonde se adorava vários deuses. No final da escravidão, o que acontece? O povo do Senhor, eles estavam acostumados a o ritmo da escravidão. Qual era o ritmo da escravidão? Trabalhar de segunda a domingo, sem ter hora para parar. Então, o povo de Deus estava focado em uma única coisa: trabalhar. Então, irmãos, quando o povo de Deus sai do Egito e eles vão agora para a terra prometida, eles saem, de uma certa forma, carregando de uma certa forma bem grotesca, uma forma grotesca, eles vêm trazendo as culturas do Egito. Então eles tinham perdido a adoração a Deus. Agora Deus vai fazer assim com eles, as leis do Egito vão ficar para trás. Agora eu vou dar uma lei para vocês terem como se enquadrar naquilo que eu quero, que vocês perderam quando vocês estavam no Egito.
Os pais de vocês, Jacó, José, quando eles chegam no Egito, eles chegam me servindo. Vocês saem do Egito servindo a outros deuses. É tanto que depois Moisés vai mandar eles jogarem fora os deuses que eles carregaram do Egito. E aí, querido, dentro dessas coisas, tinha o sábado. E o sábado específico aqui era para que o povo parasse, trabalhasse ou andasse 6 dias e parasse um dia, como Paulo falou, o dia é independente. Shabat ou sábado, que traduz para nós, não é o dia de sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas é o dia do descanso. Shabat na raiz hebraica é dia de descanso, pausa. O nome Shabat significa pausa. E pausa para quê? Primeiro, para descansar. Segundo, para reservar para Deus. Então o que acontece? Deus normatiza isso. E o decálogo, né? Os 10 mandamentos servem para afirmar o quê? A primeira aliança. A aliança em que o homem tinha que cumprir a lei para servir a Deus. Porém, quando Jesus vem, ele diz assim, olha, algum homem pode cumprir a lei? O homem pode tentar cumprir, mas por completo não. E por que Jesus vem? Porque ele sabe que se o homem dependesse de cumprir a lei, o homem não seria salvo. Então, quando Jesus vem, observe, quando Jesus nasce, se cumpre a lei? Se cumpre a lei. Quando Jesus vive, se cumpre a lei? Se cumpre a lei. Mas a lei, ela é revogada. A lei é revogada a partir da cruz. E como é que o senhor pode provar isso, pastor? Você vai abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 14. 14, 15, 16. Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, travando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pôs no julgo por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou nova, ou sábados. Opa! O texto é esse, não? O texto é esse. O texto é esse. Eu botaria ainda Tiago 2,10. Leia. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Foi o que Jean falou, porque assim, só para a gente ter ideia, qual é a lei da guarda do sábado? A lei da guarda do sábado, ela tinha algumas especificações. Por exemplo, no modo grotesco de falar, para você guardar o sábado, só para você ter uma noção do espaço que você deveria andar, você tinha que era um tiro de pedra. Um tiro de pedra era você pegar uma pedra e tacar. Aonde aquela pedra caiu, a circunferência em sua volta era onde você podia andar. A lei dizia que nem o seu boi, nem o seu cavalo, nem o seu jumento, nem o seu empregado deveria trabalhar no dia. Você não poderia acender fogo. Certo? Então, a partir do momento que no dia do sábado, que você diz que você guarda o sábado e que você usa a energia elétrica, alguém está trabalhando para você. A água, alguém está trabalhando para você. Se você sai da sua casa, eu tenho certeza que eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou falar quem mora mais perto aqui da igreja. Deixa eu ver. Patrícia, talvez quem mora mais perto aqui da igreja, né? Não, Léo não vale não. Léo vale o que eu vou falar. Irmã Hilda, deixa eu ver. Irmã Hilda. Tira Léo aí, vamos botar a irmã Hilda. Se a irmã Hilda tacar uma pedra lá da casa dela, não chega aqui na igreja. Porque a lei dizia que você não podia passar, você tinha que andar até um certo limite. O limite era você tacar uma pedra, se você da sua casa
aquela pedra caiu, você não podia passar daquela pedra para lá porque você estava transgredindo a lei. Certo? Então, se a gente for observar, o texto que Joel usa ali, Tiago 4,10, ele especifica muito bem a visão hoje do sabatista, que ele diz, não, eu guardo o sábado. Não, ele não guarda o sábado. Ele não guarda o sábado. Porque o sábado é um dia que você, primeiro, nem nós guardamos o sábado, que nós entendemos que o sábado é o dia do descanso. Por quê? Porque muitos de nós aqui não utilizamos aquilo que Deus diz. Porque Deus diz o seguinte, nós temos que guardar para Deus o dia do Senhor, é o dia que nós tiramos para o Senhor e não para nós. Muitos de nós tiramos para nós. Por exemplo, alguns tiram o domingo, se diz que guarda o domingo, para dormir até mais tarde, para não adorar a Deus pela manhã. Alguns se tornaram adoradores de Deus apenas no domingo à noite. Então você não está adorando a Deus. Você faz tudo durante o dia e à noite você lembra de Deus. Não é você guardar. O dia do Senhor é quando começa o dia até termina. Lá para o judeu começava no pôr do sol do dia seguinte até o sol descer no outro. Mas ainda assim as pessoas não guardam. Então quando a gente vai observar a questão do sábado, eu vou dar algumas visões aqui. Por que nós não precisamos guardar o sábado? O sábado da lei. O sábado que alguns sabatistas utilizam para inferir sobre nós que adoramos a Deus no domingo, por estarmos transgredindo a lei. Primeiro, que é o que Joel falou, ninguém consegue cumprir a lei. E Jesus vem exatamente por isso. O texto de Colossenses 2,14 em diante, ele vai falar bem claro que a escrita, a lei, ela é encravada na cruz, e ela se cumpre ali na cruz. Agora a lei muda. A lei que agora era pelos 10 mandamentos, ela muda. Do que você tinha que cumprir os 10 mandamentos para ser salvo, agora você precisa apenas crer no Filho de Deus. Não, eu estou dizendo comigo, então foi promulgada uma nova lei. A nova aliança. Por isso que a Bíblia diz que agora a nova aliança, Novo Testamento, nova aliança, boas novas. Por que Jesus disse que ele vem trazendo as boas novas? Porque as boas novas são aquelas que você não precisa mais viver debaixo do jugo daquela lei. E para piorar, só para a gente ter um entendimento maior, para piorar as coisas, o que os fariseus faziam? Os fariseus pegavam e os fariseus e os escribas faziam isso e os fariseus cumpriam. Os escribas, eles sentavam sobre a lei e tentavam decifrar assim, Deus mandou guardar o sábado. Então o que é para fazer no sábado, o que não pode fazer no sábado? Quem fazia isso eram os escribas. E os fariseus cumpriam o que eles falavam. Então, o que aconteceu? Eles foram colocando tanta coisa que não podia fazer, que chega um tempo que eles começam, e talvez hoje muitas pessoas pensam assim, por eles estar fazendo aquilo dali que os homens falaram e Deus não tinha dito, por eles estar cumprindo aquilo dali, eles eram melhores do que os outros. Será que tem gente que guarda o sábado e acha melhor do que os outros que guardam o domingo? Com certeza, e eu falei assim, e por vocês guardarem o sábado e a gente não, isso não torna vocês melhores do que a gente. E tem outra, né? Tem determinados, aqui não cabe a gente falar, mas existem determinadas religiões que, se você for olhar o arcabouço teológico e doutrinário deles, eles, no fundo, vai estar lá que a salvação está atrelada à guarda do sábado. E não é. Eu falei também, não assim, é. E por que vocês batem tanto só nesse testamento e os demais, com esse testamento aí, com essa lei aí, vocês ganham alma para Cristo, vocês convertem pessoas, vocês levam pessoas a Cristo só falando de guardar o sábado? Só isso aí é importante, é suficiente para vocês? Porque para nós não. A gente leva pessoas através da graça salvadora de Jesus Cristo por meio da cruz, do sacrifício da cruz. E eu vou pedir aqui, quem é bom de Bíblia aí,
Por que não guardamos o sábado? Primeiro, porque não guardamos porque a lei foi, esse texto já foi lido por Joel, porque a lei foi cumprida em Cristo. Tanto Colossenses 2, 14, quanto 2 Coríntios 3, 7. Do 7 ao 14 também, ele vai falar sobre isso. Efésios 2, 15, também vai falar sobre isso, que a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Tá certo? Enquanto vocês vão pegando aí, ó, vou citar de novo, 2 Coríntios 3, 7 e Efésios 2, 15. Quem quiser pegar também outro texto, Romanos 14, 5 e Gálatas 4, 9. Beleza? Não guardamos os sábados também, porque não há ordem alguma no Novo Testamento. Se a gente for olhar, a igreja do Novo Testamento, ela não guardou o sábado. A igreja instituída por Jesus não guardou o sábado, que eu digo, né? O sábado, o dia de sábado. Mas eles guardaram o Shabat, que é o dia de descanso. E qual é o dia de descanso para quem pegou os textos aí? Vamos ler e depois a gente vai falar sobre por que nós guardamos no domingo, por que nós entendemos que o nosso Shabat é no domingo, tá certo? A princípio, eu já vou dizer que tem tudo a ver com o que Norma e Joel falaram. É exatamente porque nós somos normatizados por aquele que nos salvou, por aquele que nos dá a nova aliança, que é Jesus. Então, nós guardamos a Deus no domingo, ou entendemos que o dia do Senhor é no domingo, porque também a igreja do Senhor se reunia nesse dia, a igreja cristã. Quem pegou aí 2 Coríntios 3, 7? Alguém pegou? O ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. 14, até o 14. Como não será, então, de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no restante da glória desvanecente. A primeira parte, né, ele diz que aquilo que foi escrito em pedra foi revogado pela morte de Jesus. Alguém pegou Efésios 2,15? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Precisamos falar mais alguma coisa? A Bíblia é bem clara. Lembrando que o sábado era um símbolo da antiga aliança, que Deus fez com Israel. O povo foi infiel à antiga aliança. O povo quebrou a aliança o tempo todinho. Então Jesus vem. Então Deus em Cristo, ele faz uma nova aliança, que é como Joel falou bem baixinho ali, mas eu ouvi ele falando. A nova aliança agora substitui a antiga. Porque a velha era uma aliança em que o homem não conseguiu cumprir. E Jesus vem para cumprir, ele vem para cumprir como homem, para poder mudar a aliança. Ele é o único que consegue cumprir a aliança. Então, quando alguém fala assim, mas Jesus guardou, tem que guardar. E aí você vai perguntar assim, então por que a igreja que ele instituiu não guardou? Porque se a gente for observar, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, lá em Atos 20, a Bíblia diz que quando Paulo chega na cidade de Troade, que é a história, né, de Eutico que senta na janela, o povo de Deus já tinha o costume de adorar a Deus nos domingos. Celebramos a Deus no domingo, pois foi primeiramente o dia que o Senhor ressuscitou. O primeiro dia da semana
era o dia que o Senhor aparecia para os discípulos. Se vocês observarem, Jesus começa agora a instituir, mudar a visão judaica, muda a visão judaica para a visão do cristianismo. Agora ele institui uma nova aliança, e essa nova aliança, e é também um confronto, né? Só que quando a gente vai observar Paulo voltando para Jerusalém, para discutir sobre os costumes que o povo os gentios tinham que adorar, fazer diante de Deus, a gente vê que ele constitui algumas coisas. E dentro dessas coisas não está o sábado. Por exemplo, eles têm a discussão da questão da circuncisão, e eles vão discutir ali nesse concílio a questão do que os gentios tinham que fazer ou não, e dentro delas não comer comida consagrada a ídolos, nem comer carne com sangue ou sangue, e não tinha mais a necessidade da circuncisão, mas você não vai ver eles falando que tem que adorar a Deus no sábado. Até porque eles não adoravam mais a Deus no sábado, porque eles entendiam que o ápice do cristianismo, daquela religião, daquele movimento que Jesus tinha iniciado, se culminava em Jesus, e Jesus se reunia com os seus através do dia do domingo. Então, o primeiro dia da semana, se vocês forem observar, lá em Atos 2, tá certo? Em Atos 2, a gente vai ver, se você for ler aí, Pentecostes acontece que dia? Alguém sabe que dia que o Pentecostes acontece? Atos 2, versículo 1 a 4. Pode falar. Não, passou. Passou? O que está escrito aí? Ao Cristo, diz o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedeu falar. Só para ter ideia, qual era o dia que eles se reuniam, que aí não fala, né? No primeiro, eles falam no dia. Lá em Atos 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana nos reuníamos para partir o pão. Então, lembrando que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela tinha esta prática, como nós temos até hoje, né? Então, vai ter um embate grande aí, né? Entre a ideia, por que não guardar o sábado, e por que guardar o domingo? Alguns vão dizer, né? Não, o sábado tem uma aplicação para o crente, porque está lá nos 10 mandamentos. O domingo foi invenção de um papa, ou do imperador romano, né? Que disse que tinha que fazer isso e tal. Não, se a gente for observar, a guarda do domingo, né, do sábado, ela culmina ali na morte de Jesus, e quando Jesus ressuscita, que ele começa a aparecer, se vocês forem ler, depois eu posso até dar os textos, eu tenho vários textos aqui, todas as aparições de Jesus pós-ressurreição foram no domingo. Todas as aparições de Jesus, a primeira é quando as mulheres vão lá no túmulo, naquele dia era o primeiro dia, era no domingo, e depois, posteriormente, Jesus passa 40 dias ainda na terra, e nesses 40 dias, ele aparecia sempre no domingo. Então, se a gente for observar, a igreja, ela começa a se reunir. Esse mesmo texto de Atos 2, Atos 20, versículo 7, o capítulo inteiro, vocês vão ver que Paulo, ele ia na sinagoga no sábado porque ele queria pregar de Jesus, mas os cristãos se reuniam no domingo. Então não é uma invenção de Dominiciano, porque ele torna a igreja, aliás, Constantino, que torna a igreja, então, a igreja do império. Não, pelo contrário, os cristãos já tinham esta prática.
Não é o Papa que muda a questão, como os sabatistas utilizam muito esse argumento, né? Mas a quebra do sábado, a questão do sábado, ela tem a ver mais com a observação do dia. E é sobre isso que a gente precisa parar para pensar. Porque nós vivemos um tempo, eu acho que o tempo que nós vivemos hoje não é o tempo do povo no Egito. Mas se formos comparar, e se nós formos deixar as coisas acontecerem, nós vamos viver pior do que um escravo. Porque se deixar, a gente esquece de Deus. Se deixar, nós só vivemos para o trabalho. Se deixar, nós só vivemos para o cansaço e para o enfado. E se formos viver por nós mesmos, nós somos tão pecadores que nós nos esquecemos de Deus. O que Deus institui para nós não é um dia, né? Como o texto de Colossenses 2,14 diz, que não há distinção de dia, mas há a importância do descanso. É um cuidado de Deus para os seus, para que o corpo... Irmãos, eu acho que não, talvez o Joel está fazendo psicanálise, mas se a gente for pensar, uma das coisas que a gente mais precisa para o nosso bem-estar é o descanso mental. O descanso mental. O descanso mental e o descanso físico, ele é de suma importância. Descanso mental e descanso físico. Todos nós dormimos. O sono é um descanso. Só que o sono não é um descanso que consegue nutrir o descanso que nós necessitamos. Uma noite de descanso. É necessário para o corpo humano um dia de descanso. Só que nesse dia de descanso, Deus junta o útil ao agradável. Ele junta o descanso, e ao descansar você vai lembrar dele, se dedicar a ele. Aí nós temos um problema, né? Porque a igreja atual hoje não descansa e não adora a Deus como deveria. Aí nós temos um problema para discutir outro dia. Mas enfim, a nossa escola aqui, ela traz para nós a ideia do seguinte: primeiro, nós devemos adorar a Deus um dia. Isso é irrevogável. É essa a ideia que Deus quer, que você tire um dia para descansar, para buscar ao Senhor, independente de dia, independente do calendário, independente se é sábado, domingo. O que Deus nos diz é: pare um tempo para lembrar de mim. Pare um tempo para que você possa se conectar de uma certa forma aquele dia comigo. É algo que nós não fazemos até no dia de hoje. Primeira palavra de Joel. Tem duas coisas nessa questão do sábado, uma boa e uma ruim e uma boa. A ruim é o risco de se cometer o que os fariseus, os religiosos fizeram, que é o legalismo religioso, de se apegar a práticas e esquecer do principal, que é a adoração a Deus. Né? E o lado bom é buscar a Deus no primeiro dia da semana, quando cumprir Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E é melhor começar já a semana adorando a Deus. Né? Se a gente fizesse isso normalmente, seria bem melhor. Você fala. João citou ali a respeito de importa o dia, e é verdade. A Bíblia recomenda que nós devemos adorar a Deus no Espírito e em verdade, os tais que Deus procura. E eu vejo muita gente até idolatrar essa questão de domingo, sábado, essas coisas. E se isso idolatrar, já está também contra a lei. É contra os ensinamentos. Não é só os sétimos dias que faz isso. Às vezes a Batista faz isso também. Outros segmentos de religiões faz isso também. De guardar o sábado? Não, de idolatrar. Sim. Idolatrar, e às vezes pessoas também da Batista idolatram também o domingo. Tem que ser feito assim. Mas o que na verdade que eu vejo é que nós temos que viver em adoração. Temos que ter um dia específico para aquilo, tem.
Mas vem aquela pergunta, se houver necessidade no domingo de eu fazer alguma coisa em prol do bem de alguém, eu tenho que vir à igreja ou posso fazer mais? Não tem, não. Se no domingo houver necessidade de eu atender alguém, de eu socorrer alguém, porque é domingo, eu vou deixar também de socorrer a pessoa porque eu tenho que entender. Parábola do samaritano. Do bom samaritano. Quem fez o que era correto? Tem que ver isso aí. Porque é o seguinte, na parábola era um sábado e o sacerdote passou e o levita também. E a pergunta que Jesus faz é: quem fez o que é correto? Quem parou para cuidar ou quem... Entendeu? Aí é uma questão, Jó, porque quando você torna a vinda à igreja uma religiosidade, você também está indo contra a palavra de Deus. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui agora. Agora, antes de começar aqui a escola bíblica, uma pessoa aqui da igreja me procurou, falou assim: pastor, eu estou com a necessidade. Meus pais são idosos e eu preciso de assistir os meus pais. Eu e um outro irmão, e o meu irmão está precisando de um dia, também de uma outra igreja, mas também precisa ir na igreja. E eu estou vindo na igreja e o meu irmão está ficando em casa cuidando dos meus pais. Ele quer também ir para a igreja. Então, vai ter dias de culto aqui que eu não vou vir para cuidar dos meus pais. Beleza, pastor? Beleza. Que é o seu ministério. Os filhos têm que cuidar dos pais idosos. Então, pastor, vá. Então, o que acontece é o seguinte, que é aonde que está aí. Agora, imagina a dificuldade. Não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir para a igreja. Não, queridos, lembrando, você não vem, jamais deve vir para a igreja por obrigação. Você deve vir para a igreja por amor, com alegria, como diz o Salmo 122. Então, a partir do momento que isso aqui, estar aqui, você que está aqui, vem por obrigação, vem contra a sua própria vontade, porque a sua pessoa tem que estar aqui. Se você não vir, o pastor vai cobrar, alguém vai cobrar. Lógico que eu não cobro ninguém, em nome de Jesus, mas alguém vai cobrar você. Não, então é melhor nem vir. Fique em casa, só vem o dia que você quiser. Por quê? Porque estar na casa do Senhor é um ato de voluntariedade. Você tem que estar aqui voluntariamente e com alegria no coração. Tá certo? Outra coisa que a gente precisa entender: as escrituras ensinam que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. As escrituras ensinam que o dia do Shabat deve ser, ou o dia do Senhor, né? Independente do dia, como a gente já falou aqui, deve ser consagrado para fins religiosos, mediante a abstenção de todo labor secular. A Bíblia vai dizer que é o dia que você precisa parar. Lógico que eu estou dizendo que você não vai fazer as outras coisas. O que a Bíblia está nos dizendo é que a gente precisa parar, às vezes, porque tem gente que trabalha de domingo, não tem pausa. E aí você vai ver lá na frente essas pessoas que não param agora, sofrendo com a sua saúde. Vão parar depois. E vai pagar um preço alto. E aí você vai ver alguém sofrendo na cama e nos hospitais. Também tem a ver, gente, porque a vida é a somatória de colheitas daquilo que nós plantamos. Por exemplo, quem tem problema com esforço repetitivo, quem trabalha muito com a mesma, lá na frente vai ter o quê? Vai ter problemas de saúde. Por quê? Porque não teve a pausa necessária para dar o descanso para o corpo. O corpo precisa descansar. E o Shabat é exatamente isso. Por que eu estou usando a ideia do Shabat? Porque o Shabat não é o sábado. O Shabat significa dia de descanso. Seja ele qual for. Bom seria se nós que entendemos que Jesus ressuscitou no domingo, adorássemos a ele no domingo, como nós estamos fazendo aqui agora. Tá certo? Então, o que significa o sábado?
de novo vou falar a palavra da raiz hebraica, né, Shabat, que significa parar, cessar, pausa. Deus, no entanto, ordenou que o seu povo parasse de trabalhar para que pudesse descansar, refrescar, reabastecer e o adorar. Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito. E como filhos de Deus, eles eram mais obrigados a trabalhar sem parar como escravos. Contudo, Deus lhes deu um dia de descanso, um dia para deixar de trabalhar e unicamente honrá-lo. Aí eu pergunto, como alguns pensam, né? O sábado hoje é importante? Já foi respondido aqui. O sábado hoje, a primeira parte do mandamento diz, né, que o Senhor abençoou o sábado e santificou. Aí alguns vão, quem chegou depois aí, alguns vão usar, né, vários textos, mas eu gosto de usar 2 textos. Quando eu vou falar sobre o sábado, eu uso 2 textos só para explicar por que eu adoro a Deus no domingo. Primeiro, Gênesis 2:2. Gênesis 2:2 já responde aí. Deus trabalhou no 7º dia e no 7º dia ele descansou. Então, se você for observar, Deus trabalha, termina a obra no 7º. Ele descansa. Então, se você observar, o texto é bem claro, o texto não deixa dúvida aí, que até no 7º dia Deus descansa, e depois que ele termina o 7º, ele vem descansar. E Colossenses 2:14. Colossenses 2:14 a 16 é bem fácil, bem simples de explicar, porque ele deixa claro que os dias, e aí alguns vão falar que esses sábados aí não eram sábado da semana, porque como o Jean falou lá, lembrando que na lei lá de Moisés, não era só o sábado, tá? Tinha um ano sabático também. De 6 em 6 anos você trabalhava e no 7º você descansava a terra. Tinha que ficar um ano inteiro sem trabalhar. E as dívidas perdoadas também. E as dívidas eram perdoadas. E aí tinha que trabalhar incessantemente um ano. 2 anos. Trabalhar a morrer. 2 anos. No 6º ano você tinha que trabalhar para guardar, juntar. Na verdade, tinha que guardar uns 6 anos, né? Sim. Só que o ser humano deixava por último para guardar no 6º. E depois do ano sabático tinha que trabalhar demais para poder ter uma colheita maior. Mas aí você vai observar, só que o sabatista vai dizer que esse sábado aí de Colossenses 14, ele é o ano sabático, só que não, porque aí o texto é bem claro, ele vai dizer luas novas, ele vai falar sobre anos, meses e dias. Ele vai falar exatamente anos, meses e dias. Os meses ele usa pelas luas e os dias pelo sábado. Então, quando a gente fala, aí o dia do sábado atende a necessidade de descanso, o Shabat atende a necessidade de descanso, dependendo do trabalho, não atende a necessidade. E aí a igreja deve fazer o quê? Que a igreja precisa fazer? A igreja precisa entender que a lei, ela se culmina em Cristo. E Cristo nos chama para sermos libertos. Nós estamos libertos. Libertos exatamente desse tipo de situação, desse tipo de lei. Nós temos agora a liberdade. E nós estamos libertos aonde? Em Jesus. Jesus nos dá a liberdade em adorar Ele em todos os dias. Lembrando que naquela época só se adorava a Deus em que dia? Outra coisa que eu esqueci de falar. Adorava a Deus só no sábado. Nos outros dias esquecia Deus. Agora em Cristo nós temos 7 dias para o adorar. E um dia para descansar e reservar unicamente para Ele. É uma pena, eu vou repetir de novo, é uma pena que muitos não têm essa visão. Muitos não tiram um dia. Acham que só vir aqui à igreja, e aí a gente cai na religiosidade de novo, que você está reservando para Deus. O meu dia do Senhor, eu fui na igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não vou falar o nome da religião, tá certo? Mas existe uma religião que fala o seguinte assim, eu fui na igreja, a minha semana tá
Tá paga. Tá pago, né? Eu fui uma vez na igreja, tá pago. Não vou falar o nome da religião, mas tá pago. Isso é religiosidade, irmãos. E tem muita gente dentro do cristianismo que pensa isso. Eu vou no domingo à noite, tá pago. Eu vou no domingo de manhã, tá pago. Eu vou um dia na igreja, tô pago. Não. Você precisa adorar a Deus. E estar na presença de Deus é um ato de gratidão e um ato de voluntariedade. Você tem que estar aqui voluntariamente, com o coração grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Tá certo? Então, ó, como vimos no estudo, sábado significa um dia para descansarmos, renovarmos as nossas energias. Portanto, não idolatre o dia de sábado, porque o sábado não é um dia para ser idolatrado, mas escolha um dia da semana para que você possa descansar e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Se você o buscar, você vai o encontrar. Então, o mais importante, você está reservando o domingo? Então tira esse dia para você adorar a Deus. Agora eu quero dar uma palavra aqui muito importante, que infelizmente, na visão do contrário, ela é de uma certa forma distorcida. Não é porque você adora a Deus no domingo, e os nossos irmãos, como eu já disse, tem a nossa denominação, a batista, tem também os batistas do sétimo dia, tá certo? Que são aqueles que adoram a Deus no sábado. Irmãos, nós não estamos aqui para discussões desse tipo. Porque você adora a Deus no sábado, você é melhor do que eu que adoro no domingo. Ou porque eu adoro no domingo, você é melhor do que eu no sábado. Como o João falou. Isso não acrescenta em nada o Evangelho. Só serve para você denegrir a imagem do nosso Deus. Não vale a pena entrar em discussões vãs. O que vale é o seguinte: Jesus Cristo é o centro. Se está adorando a Deus no sábado, ou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, Colossenses, de novo, vou voltar para Colossenses 2,14. Não difere o dia, mas o que difere é quem nós adoramos. Se você adora Cristo, é Ele que vai te salvar. Uma coisa muito importante: você não vai ser salvo porque você veio para a igreja no sábado, porque você veio na igreja no domingo, porque você veio na igreja na segunda ou na quarta. Você vai ser salvo porque você creu e confessou em Cristo Jesus. Sem Jesus não há salvação, porque antes de Jesus a lei não salvava. Por que a lei não salvava? Porque a lei em si só, ela é morta, ela é vazia, e o homem não conseguiu a cumprir. O homem não conseguiu cumprir a lei, e é por isso que nós temos Jesus, por saber que o homem não conseguiria cumprir a lei e quebrou desde o início até a morte de Jesus na cruz. Jesus vem para abrogar a lei e nos dar uma nova aliança, uma aliança que agora ela é acessível a todos que quiserem participar dela, apenas crendo e confessando em Cristo Jesus. Esta é a ideia. O dia indifere se é sábado ou domingo, o importante é Jesus estar no centro. Se Jesus não está no centro, não servimos para nada e não serve de nada aquilo que nós estamos fazendo. Tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. E aí a gente vai ter 3 minutos para a gente tomar água no banheiro e vamos começar um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e apresentamos, meu Pai, em tuas mãos a nossa vida, esta igreja. Ó Deus, o nosso dia para o Senhor, independente do dia que seja um dia, ó Deus, aceitável pelo Senhor, a qual, aonde dediquemos tudo que temos, tudo que vamos fazer para a honra e para a glória do teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor, pois somos falhos, ainda assim somos pecadores, mas é a cruz de Cristo, o sangue que por ela foi derramado, que nós temos a salvação. Foi por Jesus, foi pelo sacrifício na cruz, que nós temos o livre acesso
em poder chegar aos céus. Somos constituídos como sacerdócio real, porque Jesus Cristo nos deu a liberdade sobre o pecado. Por isso, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.